Como surgiu a Palestina? Vamos retornar ao início dos anos no calendário cristão, quando Jesus nasceu, tempo em que os judeus do reino de Israel eram dominados pelo Império Romano. Avançando para o ano 70 depois de Cristo, os judeus entram em guerra contra Roma e perdem. E depois, por volta do ano 130 depois de Cristo, os judeus tentam retomar o lugar novamente. E da mesma forma foram derrotados. Então o imperador romano decide rebatizar o lugar. E tudo para punir moralmente a investida dos judeus, chamando o lugar de Palestina, nome em homenagem aos conhecidos inimigos judaicos, os filisteus. E deste dia em diante, qualquer povo que escolhesse morar nessa região, independente da sua religião ou crença, seria chamado de palestino. A região permaneceu assim, sob o domínio do Império Romano, até a sua queda em 1453. O retorno dos judeus. Avançando agora para 1516, a região foi conquistada pelo Império Turco-Otomano e ficou sob controle deste império até o final da Primeira Guerra Mundial. Quanto aos judeus, eles se espalharam pelo mundo, sendo perseguidos e hostilizados. Na Europa Oriental, por exemplo, era frequente o linchamento coletivo de judeus. E por conta de toda essa violência, no fim do século XIX, surge o movimento sionista, que visava garantir a segurança deste povo, criando um Estado judeu. E Israel seria o lugar perfeito, pois era um lugar que fora prometido por Deus. Então esse foi o lugar escolhido, por um sentimento de direito e promessa divina. Declaração de Balfour e retorno dos judeus. Em 1917, os britânicos decidem fazer a conhecida Declaração de Balfour. Ou seja, manifestaram apoio à causa sionista para um Estado judeu na Palestina. E para levar a causa adiante, deveria derrotar o Império Turco-Otomano. Foi quando os britânicos ajudaram os árabes da Palestina a lutar contra este império, conquistando a Palestina e tornando-a parte do Império Britânico. Dessa forma, o povo judeu começou a migrar para a região. E em reação a esta migração, é realizado o primeiro Congresso Palestino pelos árabes, que era um manifesto contra a imigração de judeus para a criação do seu Estado. Haganah, a força de defesa dos judeus. As tensões entre judeus e palestinos só continuaram a crescer. Vários líderes muçulmanos deram declarações repudiando a migração de judeus. Brigas e conflitos acabaram com a vida de muitas pessoas na região. E o sentimento dos judeus era que o Império Britânico não ajudava nenhum dos dois lados. Então, em 1920, os judeus formaram a sua própria força de defesa, chamada de Haganah. Point of No Return, o ponto sem retorno. Já em 1929, as coisas pioraram de uma vez por todas e acabaram-se as esperanças de paz. Judeus e muçulmanos já se encontravam em um ponto de tensão máxima. E um conflito pelo acesso ao Muro das Lamentações elevou a escala das tensões, a ponto de deixar diversos mortos de ambos os lados. A ascensão de Hitler.
A partir da década do ano de 1930, houve um aumento à perseguição dos judeus, principalmente na Europa, mais especificamente na Alemanha nazista de Adolf Hitler. Por conta disso, muitos judeus acabaram migrando para a região da Palestina. Desta forma, o Império Britânico colocou empecilhos a fim de frear esta imigração, como quotas anuais de imigrantes e limites para aquisição de terras por judeus. E o povo muçulmano viu como uma ameaça o crescimento do povo judeu na região. E ainda para piorar a situação que já era considerada incontrolável, um sheik árabe foi morto pela polícia britânica no ano de 1936. Foi o suficiente para explodir a revolta nacionalista árabe contra a migração judaica. Também contra o Império Britânico, acusados de favorecerem os judeus na região. Os britânicos então, com a ajuda do exército judaico Haganah, reprimiu a revolta, resultando na morte ou exílio de 10% da população masculina palestina. A Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Ainda em 1939, inicia-se a Segunda Guerra Mundial e com ela vem o Holocausto, por parte dos alemães nazistas, governados pelo ditador Adolf Hitler. E na Segunda Guerra Mundial, os muçulmanos se uniram à Alemanha, pois os muçulmanos eram inimigos dos judeus e britânicos, devido aos fatos anteriores. Porém, a Alemanha perde a guerra e os muçulmanos são enfraquecidos diante dos inimigos. O terror do Holocausto fortaleceu a ideia de criar um Estado para os judeus. Então, os judeus europeus começaram a migrar em massa para o território palestino, o que incomodou os britânicos. Porém, os judeus criaram outras forças como o Haganah e começaram a agir para tornar o Estado de Israel livre da Grã-Bretanha.